Olá, aluno, olá, aluna. Sou a professora Estela e voltamos com mais uma aula de português. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre o processo de formação das palavras. Então me acompanhe aí. Relembrando o assunto que a gente viu lá no assunto estrutura das palavras. As palavras, elas são formadas por morfemas, que são unidades pequenas, unidades mínimas, significativas, tá? Das palavras. São eles o radical, afixo, que são os prefixos e os sufixos. Exemplo, desfavorecer, né? Aí tá a palavra com cores diferentes para você localizar as partes da palavra que se fragmenta em pequenas unidades, ou seja, em morfemas. Logo, des é prefixo, favor é o radical e esser é o sufixo, certo? Quanto à sua formação, elas podem ser primitivas, que não se formam de outras. Elas dão origem a outras palavras. Por exemplo, flor, livro, é uma palavra primitiva, certo? Derivadas. Originam-se de outras palavras já existentes. Exemplo, a palavra florescer e a palavra livraria. Se você prestou atenção, florescer ele está vindo eu acrescentei aqui um sufixo, tá? E da palavra flor, eu acrescentei esse. Então, virou florescer, ou seja, uma palavra derivada. Livro, eu também, a livraria vem da palavra livro, ou seja, eu tirei o O e acrescentei aria. Tá bom, pessoal? E formei livraria. As duas são formadas por um sufixo, certo? Temos aí as palavras também compostas, que formam-se pela união de duas ou mais palavras ou radical. Por exemplo, floricultura. Né? Eu tenho duas palavras que eu juntei em uma só, floricultura. Girassol também é uma palavra composta. Processos de formação de palavra, que é o assunto de hoje. Existem dois processos de formação de palavras: a derivação e a composição. A derivação é o processo de formar uma palavra a partir de outra já existente, que é a palavra primitiva. Ou seja, o que é derivação, certo? Vem justamente da palavra derivada, tá bom? Ou seja, eu tenho uma palavra primitiva e a partir desta palavra primitiva eu vou formar outra palavra, ok? Isso é a derivação. Existem 6 tipos de derivação: a prefixação, sufixação, prefixação e sufixação, parassíntese ou parasintética, derivação imprópria e regressão, tá? Nós só vamos estudar a derivação prefixal e sufixal. Então vamos lá. Derivação prefixal ou prefixação dá-se pelo acréscimo de um prefixo a esta palavra. Exemplo: renascer, infeliz, desligar e legal. Você observou aí que os meus prefixos nesses exemplos de palavras, eles estão negritados, tá? Ela está em destaque para você perceber que essas palavras, se eu tirar o renascer, fica a palavra nascer. Ou seja, nascer é a minha palavra primitiva. Feliz, minha palavra também primitiva, e eu acrescento in, né? Que dá aquela. Que é um prefixo de negação, né? Desligar, ligar, ilegal, legal, tá? E a derivação sufixal ou a sufixação dá-se pelo acréscimo de um sufixo. Exemplo: florista, jogador, atualmente, motorista. Também está aí negritado para vocês os sufixos e a gente tem aí um esqueminha, tá? Para você prestar atenção aí para dinamizar mais essa parte aí. Então tem os tipos de derivação, tá? E o esquema de formação dessas palavras. Ou seja, quando a derivação é prefixal ou prefixação, tá? Os dois nomes utilizados para o mesmo evento, tá, pessoal? Eu faço o que? Eu acrescento um prefixo
mais a palavra, tá? Primitiva. E quando eu tenho a sufixação ou a derivação sufixal, eu tenho a palavra e acrescento um sufixo, certo? Acredito que vocês não terão dúvida nenhuma com relação a esse assunto, pessoal. 2. Agora a gente vai tratar sobre a composição. A composição é o processo pelo qual são formadas as palavras compostas por meio da união de duas ou mais palavras ou radical, tá? Então, pessoal, a gente viu lá que a composição, ela é o quê? É quando eu tenho duas palavras primitivas, dois radicais, e eu junto essas duas palavras formando uma palavra só. Então, há dois tipos de composição. Eu tenho a justa posição, tá? Que é a união de duas ou mais palavras ou radicais sem alterar sua estrutura. Por exemplo, eu tenho a palavra passa tempo. Eu tenho passa, né? E eu tenho tempo. Eu tenho cor de rosa, televisão, girassol, mico-leão. Eu simplesmente uni essas palavras, tá? E aí elas não perderam, né, letras na sua estrutura. Ou seja, não houve uma perda na estrutura delas. Eu simplesmente juntei, ok? Por exemplo, né, estrela do mar. Estrela, estrela e mar, mar. Eu simplesmente junto e eu não perco nenhuma consoante, nenhuma vogal, certo? E eu tenho também o processo de aglutinação. Esse sim, ele vai sofrer alteração na sua estrutura. União de duas ou mais palavras que sofrem alteração na sua estrutura, ou seja, eu vou perder algum elemento na junção dessas duas palavras. Por exemplo, aguardente. Então, tenho aí entre parênteses a palavra água mais ardente. Ou seja, eu perdi um A desta palavra. Você fala ela aguardente, você não fala aguardente, certo? Eu perdi um A. No embora é o que? São três palavras. Em boa hora. Ou seja, é um português mais antigo, né? Que falava, eu vou em boa hora. Seria aquela despedida. Hoje a gente fala, eu vou embora, né? Então aí, a junção destas palavras, eu perdi o quê? O A do boa e o H e o O, né? Do hora. Ou seja, ficou embora. Eu perdi A, H e O. Eu perdi aí 3 letras, certo? Boquiaberto vem das palavras boca mais aberta. Aí aqui você já observa que além de eu perder algumas letras, eu acrescentei outras, certo? Porque boca é formada por B-O-C-A. Aqui na minha palavra finalizada, eu troquei o CA por Q-U-I. Ou seja, eu fiz uma alteração não só de suprimir essas letras, tá? Eu acrescentei planalto, plano alto. Ou seja, eu tirei o O e fundi plan mais alto, virou planalto. Vamos dar uma olhada em algumas regras aí de palavras compostas, tá? Regras de hifenização. De acordo com o novo acordo ortográfico, quando a palavra que vem depois do prefixo começar com H ou com a mesma letra, haverá hífen. O que isso significa? Que quando eu tenho o meu prefixo e a minha palavra ali principal, ela começar com H, eu vou colocar hífen. Ou quando a finalização do meu prefixo e o início da minha palavra começarem com a mesma letra, tá? Aí eu vou colocar o hífen. Vamos aos exemplos. Hiperrealista. Você observou que hiper e realista, as duas terminam
o prefixo termina com R e realista começa com R. Então eu coloco hífen, micro-ondas. Aí eu tenho aí duplo O no final e no início, tá? Super-homem. Temos aí o exemplo, né, que começou com H. A minha palavra começa com H, então coloco hífen. Anti-inflamatório. Tenho também dois Is aí, um no final, outro no início da palavra. Anti-hipertensivo, tá vendo? Essa daí também começa com H. A minha segunda regra é: quando a palavra que vem depois do prefixo começar com R ou S, aí eu vou duplicar esse R e esse S, ok? Prestou atenção? Quando a palavra que vem depois do prefixo começar com R ou S. Então, temos aí autorretrato. Antigamente, a gente escrevia com R só, né? Então, você observou aí que eu dupliquei o R. Mini saia aí para as meninas, não se preocupem, elas vão continuar curtinha, mas agora a gente escreve com 2 S. Contra-reforma aí o professor de história ou a professora de história, né? Reforma agora aí, contra-reforma com 2 R. Matemática, semi-reta, né? Antigamente a gente também escrevia com R só. Ultrassonografia, 2 S, tá? E eu tenho aquelas palavras que elas não vão se encaixar em nenhuma dessas duas regras. Essas duas palavras eu vou continuar simplesmente juntando elas normalmente, ok? Temos aí o exemplo: infraestrutura, autoescola, interurbano. Olha o que aconteceu com a bula, contraindicação. Então prestou atenção, né? Se eu tenho aí palavras que começa depois do prefixo, que começa com H ou com a mesma letra, eu coloco o hífen. Se eu tenho palavras com 2 R ou 2 S, tá? Depois do prefixo, eu vou dobrar o meu R e meu S. Agora, se eu não estou em nenhuma dessas duas regras, eu vou juntar elas normalmente. Ok, pessoal? Mais um assunto aqui, tá? A gente vai hoje dar prosseguimento às classes gramaticais, tá bom? A gente já viu o substantivo e agora a gente vai ver o artigo. O que é o artigo? É a palavra variável em gênero e número que antecede o substantivo, determinando-o ou indeterminando-o. Ou seja, é aquela palavrinha que eu vou determinar, né, o substantivo, ou vou indeterminar o substantivo. Assim, artigos se classificam em determinados ou definidos, tá? Você pode encontrar em alguma literatura com uma dessas duas nomenclaturas, tá? Determinados ou definidos. Os artigos determinados ou definidos são o, a, os, as. E os artigos indeterminados ou indefinidos são uma, uns, umas. Então, temos aí o exemplo: o menino e um menino. Vamos ler aí. Quando falamos o menino, estamos nos referindo a um ser determinado. Já no exemplo, um menino, estamos nos referindo a qualquer menino, pois tem um valor indeterminado, ou seja, pode ser qualquer menino, tá? Eu não tenho aí uma referência de quem seja. Então, essa que é a questão aí do definido e do indefinido. Então, vamos aqui ao próximo. É importante observar que o artigo, ele acompanha o gênero e o número do substantivo. Essa relação de correspondência de gênero e número que acontece entre o substantivo e o artigo é chamada de concordância. Assim, dizemos que o artigo e o substantivo concordam em gênero e número. Você compreendeu? Toda vez que o meu artigo ele estiver no singular, o substantivo ele também precisa estar no singular. Se esse artigo estiver no feminino, esse substantivo ele também precisa estar no feminino, ou seja, o artigo ele necessariamente precisa concordar em gênero e número com o substantivo. Temos aí o exemplo: o computador. Houve concordância em gênero, que está no masculino, e em número, que está no singular.
No próximo exemplo, eu tenho os computadores. Houve concordância também no gênero, que está no masculino, e em número, tá? Se o meu artigo flexionou para o plural, o meu substantivo também precisa flexionar para o plural, ok? Eu poderia também falar aqui o menino e a menina. Você tá vendo? O artigo, ele concorda com o substantivo. Quando o artigo ele antecede um nome próprio, esse artigo ele indica familiaridade, ou seja, a Maria chegou cedo. Isso significa o quê? Que eu conheço a Maria. Você não fala o nome da pessoa precedido do artigo sem você conhecer a pessoa. A Rafaela fez uma excelente prova. Ou seja, eu conheço a Rafaela. Agora, se eu falo, Rafaela fez uma excelente prova, tá? Qual Rafaela? Pode ser qualquer Rafaela, né? Existem várias Rafaelas no mundo. Então, pessoal, é muito tranquilo, né? O artigo é uma das classes gramaticais assim mais fáceis e pequenininha da gente estudar, né? Não tem mistério nenhum. Então, vamos lá, resumindo. Os processos formadores de palavras. A gente viu a derivação por prefixação, né, que eu vou usar lá o prefixo mais a palavra, exemplo, renascer, e a derivação por sufixação, que eu vou usar a palavra mais o sufixo, exemplo, florista. Tenho também a composição, tá, que ela pode se dar por duas formas. A justaposição, que não sofre, é a junção, no caso de duas palavras ou radicais, que não sofrem alteração na sua estrutura. Passatempo, por exemplo, né? Você viu que eu tenho passa e tempo e eu não precisei acrescentar e nem retirar nada. Está tudo aí. E eu tenho também o processo, tá, de composição por aglutinação, que é aquele que sofre alteração estrutural, ou seja, ou eu vou adicionar algumas letras ou eu vou retirar, vou suprimir algumas outras letras, certo? Como, por exemplo, aí, aguardente, né? Se você observar, eu tirei um A para fazer uma palavra só, tá bom, pessoal? Nós vimos também lá aquela regrinha de hifenização, né? Como que eu vou juntar essas palavras com relação a palavras compostas. E a gente viu o artigo, que é a palavra que determina ou indetermina um substantivo, tá bom? A gente viu que o artigo pode ser determinado, o, a, os, as, e ele pode ser indeterminado, uma, uns, umas. Ok, pessoal? Lembrando a você que vai ser emitida uma apostila aí, tá? Junto com a atividade para você copiar essa aula, tá? Essa explicação aqui dessa aula e passar para o seu caderno, ok, pessoal? Espero que você tenha aprendido, tá bom? Você já sabe, se ficar com alguma dúvida, você pode me chamar no zap, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau!